Olá, seja muito bem-vindo ao Café Virtual. E hoje eu gostaria de conversar com você sobre tempo oportuno, tempo de celebração. Hoje nós estamos comemorando 4 anos do Café Virtual, sem interrupção. Toda segunda-feira um vídeo novo sendo lançado no canal do YouTube da Sexta Igreja Presbiteriana de Uberlândia. Vamos compartilhar com você o que Deus tem feito, coisas extraordinárias, né? Por isso o tema tempo oportuno, uma ocasião certa, que é tempo para mudança, para abraçar as oportunidades. Em Eclesiastes capítulo 9, versículo 10, diz assim: tudo quanto te vier à mão para fazer, fácil conforme as tuas forças. Como tudo começou, eu não canso de me lembrar daquele momento. Nós estávamos num momento de pandemia, tanta dor, tanto medo, todo mundo perplexo, sem entender aquele momento que a gente estava vivendo, que realmente nos levou a algumas atitudes que a gente nunca pensava que um dia pudesse ter, usar máscara, não sair de casa, quantas coisas que estavam acontecendo. Quando a gente olha para trás é inacreditável até. E a gente estava naquele momento e nós começamos então um programa nos domingos pela manhã, online, né? Algumas palavras que a gente quase não usava começaram a acontecer, lives, home office, algumas palavras começaram a surgir. E nós fizemos então, todo domingo a gente fazia uma live, e naquele domingo pela manhã eu fiz uma live pelo Instagram para a igreja, né, um estudo bíblico, né, no horário da escola bíblica dominical, e a gente se revezava, eu com mais outras pessoas. E naquela manhã fui eu, e eu falei, estava difícil da gente se encontrar, tomar um café presencial, outra palavra que era muito usada, e agora nós estávamos tomando um café virtual. E foi interessante porque depois do almoço, a Débora, minha filha, falou: mãe, por que você não faz um programa no Instagram com vídeos pequenos, né, de mensagens bíblicas? Você gosta de estudar, de preparar? E daí eu olhei bem para ela e pensei assim, pensei e falei, verbalizei, vai se chamar Café Virtual. E mudamos de assunto. Mas mais tarde o pastor Ricardo disse que queria conversar comigo e que ia me ligar. E ele me ligou dizendo: Regina, você não quer começar um programa semanal chamado Café Virtual? Eu senti então, mais do que nunca, Deus confirmando aquela oportunidade. E eu tenho aqui compartilhado todas as segundas-feiras o que tenho visto, ouvido, experimentado. Ao longo dessa caminhada, muita coisa aconteceu. Eu gravei programas com Covid, com um torno no joelho, lutando para levantar e sentar da cadeira. Eu sei que o pastor Ricardo também, durante quase 4 anos, ele que tem uma agenda tão lotada, tão repleta, ele nunca falhou. E você pode perguntar, você já pensou em parar de fazer os vídeos? E eu tenho que contar para você que sim. Algumas coisas perturbam, tiram o nosso foco, mas sabe, eu sempre volto para o meu foco maior, que é seguir a vontade de Deus. Aquilo que Deus começou na nossa vida, só Ele pode interromper. E eu quero então, agora no dia 13 de julho, nós estamos comemorando 4 anos de Café Virtual. E eu comecei a pensar em tempo cronológico, cronos, né, que é um tempo que pode ser medido, quantificado, mas comecei a pensar também nesses 4 anos, como 4 anos que foram de muita importância na minha vida. Foi um tempo de qualidade, de aprendizado extraordinário, um tempo inesquecível. E eu então me remeti para a palavra Kairos, que é considerado tempo oportuno, tempo inesquecível, tempo memorável, tempo que não é medido em números, mas em significado. Kairos, Deus operando na história, no cronos humano, por meio do seu Espírito Santo. Quando Deus está na história, o cronos e o Kairos se interligam.
e a gente entende que não é a circunstância que importa, é Deus na nossa circunstância, é Deus preparando cada momento, cada oportunidade, cada coração, e o tanto que eu e você precisamos estarmos atentos para abraçarmos essas oportunidades. É uma sincronia extraordinária, regida por Deus. Um quebra-cabeça que no momento a gente não entende, porque ele é incompreensível, mas é uma sincronia perfeita. O Kairos de Deus, que torna o nosso Cronos inesquecível. O Kairos de Deus que tornou esses 4 anos inesquecível, tempo extraordinário. Quanta coisa, quantas experiências relatadas, quantos aprendizados de vida, quantas pessoas vindo conversar comigo no particular, que tempo extraordinário que tem sido. E eu comecei a lembrar na minha vida, no meu passado, e você também pode fazer isso. Quantos quebra-cabeças, situações que a gente não entende, mas Deus é que estava regendo, ministrando, e um dia fez sentido, ou um dia vai fazer sentido. Sabe, eu estava me lembrando tantas experiências, foi até difícil selecionar uma para compartilhar com vocês, mas eu selecionei uma. Eu tinha 15 para 16 anos de idade e eu estudava à noite, eu fazia normal, né? É um curso que tinha de magistério para as crianças, eu trabalhava durante o dia e fazia normal à noite. E um dia, por acaso, eu cheguei num lugar que estavam conversando 2 amigas e elas falaram, não deu certo para mim, que eles estão querendo contratar menor. Era o final de uma conversa. E eu então fiquei sabendo que o banco, né, o Banco Mercantil de São Paulo, estava contratando moças menores de idade. No dia seguinte, eu não tive dúvida, eu fui lá. Eu trabalhava, mas eu não tinha carteira assinada e eu queria ter carteira assinada. E eu então fui lá e eles me contrataram. E foi um tempo de grande aprendizado. Eu saí de lá quando eu entrei com 17 anos na faculdade. Então eu parei de trabalhar porque era na USP, período integral, e eu tive que parar. Mas foi um tempo extraordinário. Anos mais tarde, 30 anos depois, mais de 30 anos, eu usei aquele tempo para eu poder me aposentar. Estava um tempo de mudança no governo, quanto às regras da aposentadoria, e aquele tempo foi precioso para eu poder me aposentar naquele momento. E daí foi muito bom, porque daí logo que eu aposentei, eu escrevi 2 livros, né, sobre a palavra de Deus, um deles chamado Fita Plena e o outro Virando a Página. E também foi um tempo muito rico em várias situações da minha vida. Então, eu não sabia, mas aquele período que eu estava com carteira assinada ia me ajudar no futuro. Eu não entendi, mas Deus tem uma sincronia tremenda. E quando eu olho essas coincidências, essas coisas extraordinárias que acontecem e que hoje muitas delas eu entendo, outras eu ainda vou entender. Eu me lembro de um texto que eu acho extraordinário, que está lá em Isaías capítulo 41, versículo 20, que diz assim: para que todos vejam e saibam, considerem, juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso e o Santo de Israel o criou. Coisa assim do nada, né? Porque Deus está se referindo exatamente sobre isso. Coisas que vão acontecer no deserto, farturas no deserto, ele está dizendo isso, sabe? Coisas extraordinárias, Deus trazendo fontes de água no deserto. E Deus tem feito isso de modo extraordinário na minha vida. O Café Virtual é uma delas, essa oportunidade extraordinária de falar do amor dele. O tanto que eu tenho desfrutado da sua generosidade. Eu creio que você também, que tem transportado na nossa rotina
no nosso deserto muitas vezes, coisas novas, oportunidades novas, que a gente possa abraçar essas oportunidades, que Deus nos dê discernimento para entender quais oportunidades que vêm dele. E eu estava vendo uma frase que eu achei muito interessante. Quando a gente recusa uma oportunidade, é como se a gente fosse uma borboleta, né? Ou, aliás, uma lagarta que se recusa a virar borboleta. Ela é uma lagarta que olha, né, para uma borboleta voando, fala assim: eu que não vou entrar nessa coisa aí, eu que não vou voar nisso aí. Quantas vezes as oportunidades de Deus vêm e são extraordinárias, a gente não está sozinho, a gente pode voar sim com uma borboleta. A lagarta olha e fala: eu não, estou fora, não vou, quero ficar com a minha patinha aqui, meus pezinhos aqui no tronco, eu que não vou voar não. E quantas vezes a gente perde a oportunidade porque a gente fala: eu que não vou entrar nessa não. Que Deus ajude a mim e a você a estarmos sincronizados, porque nada é por acaso. Que a gente possa estar com o nosso joelho no chão, orando, pedindo a Deus discernimento para abraçar as oportunidades certas, para gerenciar o nosso tempo conforme a vontade dele, para cumprir o projeto dele na nossa vida. Que nós possamos, né, pensar e pedir a Deus, orar: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça nesse tempo, nesse cronos que se chama hoje, e que pode se tornar o tempo oportuno, o seu kairós na minha vida, que eu possa usar cada momento, cada oportunidade como um instrumento para falar do teu amor, da tua graça, da salvação em Cristo Jesus, da alegria, da paz que só o Senhor pode dar para aquelas pessoas que ainda não desfrutaram disso. Ai, que Deus use você e a mim como instrumento nas suas mãos, que tenhamos discernimento para abraçar as oportunidades que Deus nos concede. Amém. Ai, que Deus ministre no teu coração, nesse tempo oportuno que se chama hoje, no nosso cronos, para fazer dele um tempo significativo, abençoado, abençoador. E eu quero agradecer muito a Deus por esses 4 anos de café virtual. Todas as segundas-feiras, um vídeo novo, sem interrupção. Agradecer ao pastor Ricardo, porque durante quase 4 anos, ele que editou todos os vídeos. Agradecer a Débora por me ajudar a sonhar, Agradecer ao Leomã pela ajuda, muitas vezes por te ligar e desligar, né, o vídeo, por me ajudar, me orientar muitas vezes nas mensagens, né, algumas dúvidas que eu tenho. Ao Marcos Caetano pela edição, ele passou a editar agora, muito obrigada pelas últimas edições que têm sido feitas por ele, pela Júlia Coelho, pela divulgação, pelo incentivo que essa moçada linda tem me dado, muito obrigada. Deus, muito obrigada. Obrigada por essas pessoas, obrigada por você que está comigo, por você que tem divulgado os vídeos, por você que tem comentado aqui, deixado comentários aqui no particular. Muito obrigada. Eu sou grata a Deus por esses 4 anos de café virtual e que Deus continue usando a minha vida como bem lhe aprouver. Eu agradeço muito e peço a Ele que abençoe a você e a sua casa em nome de Jesus. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser.